Pode Amigo, falar, amigo. Olá, estamos aqui com muita dificuldade de internet, sei como é isso. mas eu acredito que Tá, meu? essa dificuldade também faz parte para a gente melhorar a cada dia. É isso. Se fosse fácil, não seria a gente, né? Com certeza. Amigo, obrigado, tá, por estar aqui com a gente. Aqui já está noite, aí ainda está dia. Isso prova que a Terra continua a girar, que é uma maravilha, que ela é redonda. E, enfim, te agradecer aí mais uma vez de estar com a gente. E Regina mandando beijos, e muita gente aqui entrando aqui, mandando beijos e abraços para você. Primeiro, queria te abrir para você começar um pouco falando o que você quiser, depois eu vou te fazer umas perguntas. E eu já coloquei aqui para quem está nos ouvindo, aí nos comentários, o link para quem quiser entrar na campanha de doação, que o Beng também vai falar um pouquinho. Ó, Amaral mandando abraços, todo mundo aí. Bem, que a palavra é sua, tá? Tá bom, primeiramente eu queria agradecer aí a você, ao João, e assim todos os ouvintes e as pessoas que querem também, né, escutar aí as minhas palavras. Acredito que Sim. para nós assim é uma honra, né? Primeiramente para quem tem alguns que me conhecem, outros que não me conhecem, né? Eu sou o Benk Pianco, que trabalho aqui no centro, no Instituto Yorenka Tassorentes, né? Que hoje a gente está criando para poder trabalhar uma visão mais integrativa com a sociedade aqui do município, do estado, daqui dessa população, aqui dessa região. Então, eu também, como um membro da organização Apiútia, né? Para mim é um prazer muito grande de poder fortalecer essa rede entre a Apiútia, o povo Axánica, como é minha família, meu pai, minha mãe, todo o nosso povo, e também desse instituto aqui também ser um núcleo a mais que a gente cria para a gente poder dar uma referência a um trabalho que hoje a gente pretende desenvolver aqui nessa região do estado, na fronteira do Brasil com o Peru, né, uma política integrativa com a população aqui do município. Eu vou te perguntar uma coisa que eu sempre quis saber. Vocês têm uma... Enfim, porque Machu Picchu não está muito longe daí, nem Cusco. A cultura xaninca, ela tem uma ligação com os incas? Uma dúvida minha, uma pergunta, na verdade. Nós vivemos aqui bem na fronteira do Brasil com o Peru, porque os Andes fica mais atrás, pegando mais a parte, né, sul, né? Ela vai entrar mais lá por baixo, né? Então, nós estamos aqui bem no outro lado da fronteira, né? Fica... Então, nós temos, assim, uma grande... como é que diz? O nosso povo teve uma grande ligação com os incas, né? Na época, com os astecas, com o maia, fica toda essa região que pega as cordilheiras dos Andes, né? Então, a gente tem toda essa ligação que vive sobre essa trajetória do passado, né? Que hoje a gente está aqui bem no baixo, que é bem aqui nessa fronteira, já na Amazônia, bem embaixo, fora dos Andes. Nossa, mas isso é lindo, dá para ficar pensando muito como o Brasil é diverso, como o Brasil tem culturas, influências e, enfim, uma riqueza de diversidade cultural absurda. E vocês aí, enfim, eu lembro que a gente, há muito tempo atrás, sei lá, muito tempo, acho que há uns 10 anos, eu ajudei aí com o João a gente fazer uma matéria sobre as invasões de madeireiros peruanos nas terras axaningas, enfim, invadindo o Brasil. Como é que está a situação agora aí? Isso se resolveu? Ou agora também com esse novo governo piorou? Como é que tá? Como é que vocês estão passando por isso agora? Olha, hoje nós estamos num momento de muita glória. Foi uma luta muito grande, né? Desde a década de 80, olhando para os anos 60, 40, até
chegar à idade que eu nasci, na década de 70, 74, né? Que a gente começou a vir, chegando essa geração que eu vivo, a gente chegou ainda num problema muito grave, né? Naquela época, até os anos 87, 88, que eu já era um menino jovem, mas um batalhador. E de lá a gente Sim. veio trabalhando para que a gente minimizasse determinada, né, com a demarcação do território, na Aliança dos Povos da Floresta, todo esse movimento que aconteceu, a gente veio lutando para a gente poder criar uma barreira, né, somente com as lideranças mais idosas, né, como hoje meu pai, assim quanto tantos outros líderes que aqui na região, né, batalharam muito para formar essa aliança. E quando foi nos anos 90, foi a demarcação da terra, 92, a gente, até agora, 2019, 2020, para a gente poder chegar a um final de um ano aí com muita batalha, mas conseguimos vencer uma história muito forte, né? Porque nos anos 90 até 2000, a gente teve assim um momento de crescimento, uma trajetória muito de união do povo Axaninca de novo, de volta, saindo da mão da escravidão dos patrões, né? E aí agora a gente chega num novo momento, né? Que foi esse momento de 2000, que a gente passou pelo novo momento de grande exploração madeireira pelo lado do Peru, voltando à mesma época dos anos 80, e aí a gente chega agora nesse momento de 2019, com essa epidemia, com esse problema que hoje vem acontecendo, com outro impacto, mas assim, já com uma segurança muito maior. E o nosso povo saiu do meio desse problema. Conseguimos demarcar várias terras indígenas na fronteira do Brasil com o Peru, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. A nossa política conseguiu integrar, assim, formar uma aliança muito forte entre Brasil e Peru, e a gente conseguiu sair desse problema pelo lado do Peru. E agora estamos aqui pelo lado do Brasil também, muito assim, um pouco com uma defesa, porque nós temos parque, reservas, extrativista, terra indígena também, que nós fiquemos no coração, né, dessa luta inteira, né? Conseguimos ficar no coração, no centro, e por conta de ficar no centro, sim, estamos hoje lutando para esse momento novo da história. Eu acho que é importante falar, porque assim, tem uma turma de... Eu não sei se são paranoicos ou se são... ou é má fé mesmo, que ficam falando, né, não podemos mais demarcar terras indígenas, porque isso pode ferir a soberania do Brasil, mas acho que vale, enfim, fora o exemplo de vocês, que é um exemplo maravilhoso, eu acho que vale lembrar as pessoas que o próprio, vamos dizer, Marechal Rondon delimitou o Brasil com as nações indígenas, né? O Barão do Rio Branco usou a presença dos Macuxi, dos Wapixana, lá no norte, para delimitar as terras brasileiras. Então, isso é uma realidade. É muito bom saber que vocês estão num momento de, como você falou, glorioso. Dá um calor no coração enorme, maravilhoso, viu? E agora vocês hoje lançaram essa campanha de arrecadação e vocês estão... Como é que está o enfrentamento da Covid aí, da pandemia? Como é que vocês estão se organizando? Já que vocês estão mais fortes, talvez seja também uma inspiração para outras etnias indígenas que até estarão nos ouvindo. A gente não conseguiu entender direito, mas pelas primeiras palavras é a segunda. Primeiramente, que eu quero dizer que eu acho que, não sei se é barão, se é tubarão, mas eu sei que a gente chegou onde a gente está hoje. Conseguimos algumas terras pela luta, né? Pela a grande defesa dos grandes guerreiros indígenas do Brasil, né? E também, não só dos indígenas, mas também dessa aliança formada pelos índios seringueiros, né? Que sofreram tanto na mão desses grandes barões que vieram aí demarcando terra e utilizando os povos como mão de obra no passado, e que eu acredito que hoje nós estamos aqui no momento, né, que nós estamos numa fragilidade grande, mas também estamos numa oportunidade grande, porque acreditamos que a fragilidade entra pela uma má interpretação política, mas também entra pela união, porque
a má interpretação política ela entra pelo lado de não acolher os direitos dos povos indígenas, não acolher os direitos dos territórios indígenas, os parques nacionais como áreas de proteção que pode ajudar o mundo. E quando a gente olha também para esse lado mais que tem um debate, existe um debate. E esse debate, eu acredito que a política, quando ela entra para um lado de opressão e a união dos povos, se entra com a união para uma defesa, né, para uma visão maior do que o que entra um político em 4 anos, a gente tem um poder muito mais poderoso. E eu acho que essa união e essa epidemia veio exatamente para tocar nesses detalhes, porque veio para mandar parar todo mundo em cima do que as pessoas querem viver na vida. Você é um pajé. Até uma pergunta aqui que o Amaral mandou aqui, eu estou botando a pergunta dele dentro da minha. Você é um pajé. Vocês estão utilizando algum tipo de remédio, de conhecimento de vocês aí no tratamento enfim, das pessoas que estão doentes ou na prevenção? Acho que deu algum ruim na conexão dele, que está girando aqui. Opa, ouviu? Um pouquinho. Não, se vocês estão usando, enfim, você é um pajé, se vocês estão usando algo do conhecimento de vocês também na prevenção e no tratamento da pandemia. Eu vejo que a primeira medicina é a consciência, de nós poder saber o que essa doença traz. Porque se é um pânico trazido do mundo para dentro de nós vamos ficar perturbados e sem saber para onde ir. Porque não temos mais espaço para correr e nem temos lugar para viver. A única coisa que nós temos é que parar para repensar o futuro nosso. E para repensar o nosso futuro, as medicinas nossas, ela tem um poder muito importante para a vida humana. Principalmente quando você come uma fruta, quando você bebe uma planta que hoje pode criar uma determinada proteção, né, imunizando determinadas doenças, e isso é o que a gente fez. E as medicinas nossas tradicionais, ela tem sido uma barreira muito importante para essa doença, né? Não desconsidero as medicinas laboratoriais, não desconsidero as medicinas que hoje vêm aí dessas grandes indústrias farmacêuticas. Travou um pouquinho. Deve estar voltando. Gente, vamos ter paciência que ele está lá na pontinha do Acre. Bom, voltou. Então, a gente está aí com um sacrifício meio ruim. Mas falando assim, a minha posição, não falando de laboratórios que hoje, né, trabalham aí essas bioquímicas, né, de industriais para as medicinas, mas também as nossas medicinas têm uma grande importância. Eu acho que nós podemos criar um grande laço de defesa ou um trabalho de conscientização, de respeito pelos usos dessas medicinas pelos povos tradicionais, quanto também pelos laboratórios que produzem. Olhando aqui na nossa região, as medicinas tradicionais ela tem dado um dos maiores impactos de proteção e imunização e a cura da própria doença. Nós aqui estamos, bem dizer, eu me considero feliz de olhar e de ver que a medicina dos povos tradicionais está sendo utilizada com muito vigor, com muita coragem, com muito enfrentamento. E é uma guerra que hoje nós estamos enfrentando do mundo invisível para o mundo visível. Então, se nós estamos enfrentando essa guerra, a primeira coisa é nós ter a consciência de que essas medicinas também têm grandes valores para a nossa vida. Não esperar só as medicinas que os médicos estão hoje descobrindo pelo laboratório. Eu acredito que nós estamos criando esse grande laço. O município de Marechal Thaumaturgo, aqui Porto Walter, aqui Jordão, todos esses municípios aqui do estado do Acre, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, estão numa rede de ligação para o uso dessas medicinas que hoje estão fazendo tratamento, né? Então, a gente se sente muito feliz e muito fortalecido como uma pessoa que conhece essas medicinas, não só de hoje, mas de quantos mil anos vem sendo utilizada pelos nossos povos tradicionais, que hoje muitas delas foram introduzidas nas químicas e que hoje se tornam, até muitas das vezes, medicinas mais interpretadas ou delas
com boas interpretações. Então, a gente está aqui com essa força, sem medo de doença. Eu acho que nós vamos ter que enfrentar isso primeiramente com a nossa responsabilidade. Tô louco para ir para aí. Tô mesmo, tô louco para ir para passar isso tudo para poder ficar um tempo aí com vocês, com o Tasca também me convidou lá em Anauá, minha irmã que mora aí em Cruzeiro do Sul, então acho que eu vou passar um bom tempo aí com vocês, viu? Agora, me diz uma coisa, como você vê essa relação com a tecnologia, com a economia, vamos dizer, com essa cultura ocidental, né, que muitas vezes não só escravizou, como usurpou os conhecimentos indígenas. Como é que vocês estão conseguindo lidar com isso? Eu vejo que você é uma pessoa muito articulada, que acho que está inspirando muita gente que está assistindo aqui a nossa live. Então, era bom ouvir como é que você lida com esse choque de visões de mundo aí. Nós temos 3 barcos, né, que a gente navega. Eu acho que o primeiro barco, olhando para os povos indígenas, é o barco da consciência. Aquele barco que olha para a natureza como parte da sua vida. Quando olha para a terra, para as águas, significa toda essa incorporação como nosso próprio espírito. Quando nós olhamos para a nossa respiração como um Deus do universo, que hoje vive incorporado em um só corpo. Então, nós olhamos para esse mundo. Mas quando nós olhamos para o mundo da economia, nós olhamos para um barco naufragado, que é aquele que mata, que tira, que rouba e muitas das vezes não sabe para onde navegar. Ele está navegando de acordo com aquilo que passa em cada momento, aquilo que as pessoas muitas das vezes pensam o que quer e quando chega no meio do caminho já perdeu o caminho. E a gente olha também para aqueles que sonham, que buscam a trazer uma trajetória, né, que quando olha para a ciência, para a tecnologia, aqueles que buscam a desenvolver o melhor sonho. Então, quando eles desenvolvem esses melhores sonhos, tem muitos dos sonhos que criam bomba, criam química, criam tudo, e muitas das vezes entramos no buraco. Mas existem muitos sonhos que também podem ser coisas importantes. Eu acho que a coisa importante foi essa que hoje a gente vê a parte dessa ligação mais, né, comunicativa. Daqui eu poder me comunicar com o mundo. Daqui eu poder falar com centenas de pessoas. Né? Então, nós estamos em 3 grandes caminhos que um deles vai ter que tirar um momento para a gente poder repensar a história. E eu acho que a história está vindo pela grande destruição da Terra. Porque nós estamos vendo que as doenças químicas, o que elas estão trazendo para dentro do mundo humano. Mas quando olhamos também para a destruição do planeta, o que ela está trazendo pelo um grande corrompimento humano de não compreender e ter consciência do que isso pode trazer. Estamos entrando todo dentro de um buraco negro que todo mundo está criando. Agora, quando olha para os povos indígenas, quando nós representa uma história de poder dizer por que eu uso uma pena? Por que eu tenho um cocar de palha? Por que eu tenho uma pluma feita de algodão? Por que eu tenho sementes no meu corpo? Por que eu tenho um corpo hoje dizendo que sou parte dessa natureza? Ou tenho pena de animais? Eu vou criar um corpo integrativo. E dentro disso existe um impacto, porque o mundo do capitalismo ele vai dizer que para mim vale o dinheiro. Eu sei que isso vale, porque hoje não existe desvalorizações. Cada um vai fazer o outro se tornar melhor. E eu sempre trabalho para o melhor, junto com o meu povo Axaninca, valorizando o que a ciência tem, o que a economia tem, mas também valorizando o que as culturas desses povos têm, para poder transmitir uma mensagem para o mundo, dizendo o que pode levar a gente para um fim de uma história de um planeta, ou para o fim de uma humanidade. Porque essa doença hoje realmente representa um pânico na humanidade, para todo mundo parar para repensar quem é você. Né? Também pode vir várias outras doenças, assim como pode vir também pragas de outras espécies de animais ou de seres que vão chegar ainda na Terra que não são vistos pelos homens. E isso também vai chegar também para as pessoas pararem e repensarem. Será que vamos soltar uma bomba contra o universo que vivemos? Ou vamos esperar uma fome, uma miséria para todo mundo se reconectar novamente? Então vamos ter que saber, porque é o novo para tudo. Né? Passamos milhões de anos sendo oferecido de graça comida, tudo pela natureza. E os homens ainda não começaram a reinverter essa história para dentro de si, para renascer ou reativar novamente o seu espírito, o seu ser, a sua vida.
Então, nós, como líderes espirituais, que olhamos para essas diferenças, falamos, quer mudar o mundo? Mudar como? Muda de você, muda de mim. Eu tenho que mudar de mim. Eu tenho que mudar o que eu como, tenho que mudar o que eu bebo, tenho que cuidar do que eu vivo, tenho que cuidar daquilo que o planeta representa realmente na vida de um ser humano, ou de um ser vivo nessa terra. Então, é para isso que eu ando, né, nessa terra. É para isso que eu vivo nessa terra. Comendo e bebendo, sendo parte 100% daquilo que a natureza dá. Não eu sendo parte, né, 100% do que a natureza tem que viver comigo. Não. Eu 100% da vida minha, ela é parte do que a natureza me oferece. Então eu tenho que respeitar esse universo, porque é dele que eu tenho que viver. É isso aí. Nossa, tá muito bonita a muito especial a sua fala, viu? Muito legal. Eu acho assim, tem uma palavra, depois de 500 anos de colonização aí, que eu acho que a América Latina e vocês estando tão perto do Peru, para mim é uma palavra-chave que é regeneração. Tem que regenerar as conexões e regenerar também a nossa floresta. E você também acho que logo percebeu isso, porque vocês fizeram ou ainda estão fazendo um trabalho de reflorestamento aí na área de vocês, né? Eu acho que isso é dentro do Instituto de Orenca Tassorense, não é isso? Vocês fazem um trabalho de reflorestamento aí e de resgate cultural também, não é, Benker? Bom, eu trabalho desde criança com uma visão muito ampla sobre aquilo que nossos avós sempre falaram de história, que representa a vida ou a raiz de um povo. Então, olhando para aquilo que nossos avós sempre falavam, e que a gente nasceu também com esses dons energético e espiritual, para poder demonstrar ou viver perante a sociedade, nem dizendo que somos pior ou dizendo que somos melhor, mas dizendo que tudo que a gente vive pode ser igual ou pode ser mais forte quando nós se unimos. Então, nessa aliança formada pelo que a gente viveu durante esse tempo, em 2000, em 2000 não, em 89, nós começamos a fazer o primeiro trabalho, olhando para o que meus pais tinham passado, meus avós, meus tios, pelo massacre das grandes empresas que entraram, que fizeram do nosso povo escravos na época, utilizando um teçado por uma árvore de mogno, né? Então, tudo isso que veio passando de lá, a gente, em 99, começamos a recuperar a nossa história. Quando a gente sentiu que a demarcação da nossa terra, nós tínhamos direito pelo nosso território, e dali a gente começou, em 99, a fazer o primeiro trabalho de reflorestamento e de recuperação de espécies de animais, começando pelos quelônios e os peixes dos rios, né? Tirando algumas situações que vinham acontecendo quando as pessoas utilizavam pele de animais, levavam para vender, todas essas coisas que as pessoas faziam que para a gente como se fosse pânico, né? De poder ver tantos animais mortos sendo levados só as peles. Então, a gente passou por todos esses processos, e também como passou por animais, passou também pelas árvores. Então, em 92, nós conseguimos demarcar o nosso território. 2000, nós conseguimos fazer uma pesquisa de olhar a grande diversidade e a grande riqueza da biodiversidade que nós temos. Olhando para desde os cocos, frutas, os animais, de onde vinha, quem era eles, como eles viviam na floresta. E como nós também era identificado um animal também, olhando para a vida deles. Porque nós vivemos sobre essas frutas, nós vivemos sobre essas batatas, nós vivemos sobre as raízes, nós vivemos sobre as folhas e vivemos sobre as madeiras. Ninguém vive sobre nada. A gente vive sobre isso. Então, olhando para toda essa diversidade, uma grande pesquisa feita por mim durante 10 anos, a gente planejou a gente recuperar a terra. E para recuperar o território, nós tivemos que trabalhar junto os anciões e os líderes da comunidade, mas as crianças, para mim, foram o marco de toda essa história. Conseguimos plantar mais de 1 milhão de árvores até 2000. Plantamos mais de 1 milhão de árvores por essas crianças, mostrando que nós era capazes de recuperar um território. E fizemos. Nós tínhamos 60 primeiros agentes mirins de defesa da floresta dentro do nosso território. Isso foi levado para o mundo como uma expectativa de sonhar um futuro de uma história de um povo. Como recuperar e como resgatar toda uma tradição que estava sendo perdida e destruída por aquilo que não era do nosso mundo. Então, de 2000 para cá, a gente teve um problema sério. De novo, por mais que a gente fez um grande trabalho. 2004, eu vim para cá, para Taumaturgo, representar uma política que representa a defesa ambiental, como um secretário de meio ambiente. Lutei
batalhei contra os maiores preconceitos dessa cidade, mas consegui trabalhar a juventude, que foi a marca para aquilo que eu desenvolvi até hoje. Então, trabalhando 70 e poucos jovens, 86 jovens dessa cidade, conseguimos mostrar a diferença, trabalhando, plantando, coletando semente, olhando as histórias, as medicinas, os valores, até a integração humana, porque nós temos que ser integrativo, em primeiro lugar. Se não for integrativo um ao outro, compartilhar o nosso sentimento, aquela dificuldade que nós temos, nós não conseguimos descobrir quem nós somos. Então, a gente conseguiu a fazer esse movimento aqui. 2006, eu saí da secretaria, mas eu saí com o objetivo de criar a Yorenka Antami, que foi a Yorenka Antami que eu consegui fazer um projeto junto com alguns amigos, como João, como Paulo, Luiz Paulo Montenegro, como centenas de outros, né, que tiveram junto com a gente. E a gente fez esse movimento e conseguimos fazer um espaço para a gente poder criar um trabalho integrativo com a sociedade aqui do município. Foi o primeiro passo. Ganhei uma bolsa da Choca, trabalhei por 2 anos com a bolsa da Choca. Ganhamos uma bolsa da Gol para a gente poder viajar, para poder levar esse movimento para o mundo. E a gente conseguiu trazer para cá, para Marechal Thaumaturgo. Todo aquele impacto, quase que morria, quase me mataram. Quantas vezes, assim como mataram vários líderes, não conseguiram me matar. E sou feliz por passar por isso, por respeitar a sociedade de uma maneira humana, de poder respeitar um ser humano por ser um ser humano, não por uma covardia humana, por uma decepção ou por uma energia negativa que pudesse matar outra pessoa. Então a gente conseguiu trazer isso para dentro de Marechal Thaumaturgo. Hoje temos um prefeito numa cidade que representa uma história, não por uma história que veio mandada por ninguém de fora, por uma história de uma luta que nós trabalhamos. Hoje temos o Centro Yorenka Tassorense, que simboliza uma história de nossos avós, nossos antepassados, nossa história milenar. Yorenka Tassorense significa a criação do universo, aquele que soprou, que hoje para nós é tudo que está incorporado na nossa vida. Então eu, como uma liderança chamada Ivenque se representa os saberes daquele universo que ninguém nunca compreendeu, os grandes guerreiros, os grandes sábios. Assim dado pelo meu avô, assim dado pela minha avó, levando essa mensagem, trazendo essa missão nessa terra. Para a gente levar para o mundo, não para mim, levar para o mundo uma missão de uma reflexão novamente. Então é por isso que nós criamos aqui Yorenka Tassorense. Yorenka Tassorense significa o saber da criação do universo, daquele que criou tudo, daquele que apareceu do nada, daquele que é o corpo da alma, do espírito do ser vivo da terra. É aquele que vive sem ninguém tocar, porque ele já existe no mundo. Aquele que não tem tempo, aquele que não tem passado, é aquele que vive sempre o presente. Então, é essa história que Tassorense vive. Então, por essa história foi criado a Yorenka Tassorense, para a gente poder trabalhar o sonho de reativar novamente a sociedade com esse espírito de que nós só vamos estar felizes quando se reconectarmos novamente com esse mesmo mundo. Porque o espírito não tem diferença. Tudo está ligado em um só mundo. É por isso que Tassorense não tem passado, não tem velho, não tem novo. Existe só o presente da vida, né? E nós somos os espíritos que nunca morremos. Somos os espíritos que temos vida até o fim do universo. Nós vamos para lá. A casa dele está lá em cima. É o barco que vai ser incorporado aqui, chamado Iraporopawa. Iraporopawa significa o barco da criação, o barco da direção, o barco da consciência, o barco da visão, o barco de um grande saberes que são incorporados com os seres do outro mundo. Então, nós estamos vivendo isso. É para isso que Yorenka Tassorense é vivido. Para isso, o Yorenka Tassorense foi criado. Por isso que o Instituto Yorenka Tassorense vai nascer, já nasceu para mostrar para o mundo. Já nasceu para mostrar para o mundo que nós só vamos ter paz ou vamos ter uma mensagem para o universo quando nós mesmo pararmos para pensar quem somos nós. Muito lindo, muito lindo. E como é que é o trabalho? Vocês têm um trabalho com resgate também cultural de outras etnias, né? O Puianaua e a Wanauá. Como é que é essa relação com, vamos dizer, com etnias que até um tempo atrás eram, não sei se a palavra é essa, inimigas, mas enfim, tinham rivalidades, pelo menos. Como é que é isso agora? É um novo momento que vocês estão vivendo? Nós fomos muito criticados, porque diz assim que os grandes guerreiros não são aqueles que matam, são aqueles que transformam a vida.
Eu acho que no passado teve grandes guerreiros que lutaram para defender os seus espaços, lutaram para defender as suas bandeiras, né? Lutaram para defender a sua visão, mas aqueles que vieram para transformar o mundo não foi o que a gente viveu, né? A gente viveu uma nova geração, nós estamos vivendo um novo mundo. Eu acho que o passado serve para o momento de hoje. Assim quanto tantas guerras surgiram para criar direitos humanos, assim quantas guerras surgiram para poder transformar o direito da vida humana, mesmo assim a gente ainda não tem tudo o que a gente quer, né? Então a gente também foi transformado nesse mundo. Eu acho que todas as situações que aconteceram no passado traz novamente um resgate, um respaldo por aquilo que nossos avós, nossos antepassados não viveram. Então nós somos filhos deles. Por ser filho deles, não somos o mesmo. Nós somos outro espírito. Por nós termos outro espírito, não vamos viver na guerra do mesmo jeito. Então, o meu coração, a minha alma, meu espírito, o meu sentimento, nasceu para levar a paz para o mundo. Levar uma missão para o mundo. É por isso que trabalho para resgatar, desde os animais, os seus conhecimentos, a vida humana, os seus conhecimentos. Porque só a raiz desses seres que vão dar vida à Terra. São a raiz desses seres que vão dar vida, ainda a continuidade, ainda da sobrevivência do planeta. Então, trabalhei desde 2010, 2011, quando eu vi um grande sofrimento do povo Puianaua. Em 90, em 80, também, nosso povo também, nos anos 87, 88, também a mesma situação que aconteceu com o povo Puiauanauá. Então, nós vivemos o mundo. Não é o mundo do passado, não é o mundo da guerra, que quando a gente vê a dificuldade, nós vamos continuar a mesma guerra. Não é com a guerra que vamos fazer a paz do universo, fazer a paz do mundo. Não é com a guerra que nós vamos dizer que somos os melhores guerreiros. Não é. Eu acho que nós somos os melhores guerreiros trazendo a paz, trazendo o amor para dentro de nós e dizendo assim, olha, isso aqui é muito importante para nossas vidas. É assim que eu não trabalho, é assim que eu trabalho para poder mostrar para o mundo que não é só pelos índios, não é só pelo o negro, nem é pelo branco, é pelo planeta Terra. Quem é humano tem direito de viver a sua paz, tem direito de viver a sua dignidade. E é por isso que eu trabalho pelas culturas, como ainda o dos povos menos favorecidos, direito que aquilo prevalece a sua vida. Então, vou trabalhar sempre pela defesa da floresta e o direito de seus conhecimentos como uma história que não pode ser perdida. E que o mundo um dia vai precisar quando perguntar por que estamos falando que a maior decepção da nação do mundo é a destruição e a poluição da terra e das águas. Assim como a contaminação do planeta. Você quer falar um pouquinho sobre a campanha que vocês lançaram hoje? Eu acompanhei um pouquinho da live de vocês com o Marquinhos, que até está aí com a gente, ele participou. Eu botei o link aí nos comentários, esse que está fixado, mas acho que você podia um pouco falar, porque se alguém quiser entrar e quiser contribuir ou participar, era bacana ouvir um pouco as suas palavras também. Primeiramente, eu quero agradecer muito, né, a força e a coragem do povo Axaninca e dos líderes nossos, né? Assim como eu também representando o Centro Yorenka Tassorense, numa vontade de querer mudar ou querer criar algo que pudesse ajudar as pessoas menos favorecidas desse município ou até do mundo. Aquelas pessoas que menos têm contato ou aquelas pessoas que menos compreendem o que é a destruição do planeta. O que é esse grande impacto que hoje matam as nossas vidas sem perguntar quem é quem. Então, por essa luta, a Yorenka Tassorense, junto com o Instituto Yorenka Tassorense, junto com a Apiútia, se aliam com o mesmo plano, com o mesmo projeto, com a mesma visão e com o mesmo sonho, de poder ajudar a população aqui da região para poder dar para elas um conforto melhor. Porque a gente sabe que a dificuldade, a gente sabe, como eu falei naquela live que aconteceu, olha, quem hoje vive sobre bolsa de Estado, ou quem vive sobre bolsa, não sei de quê, que eu nunca vivi bolsa, nem nunca vivi de presente de Estado, de governo, eu vivo sobre o que eu faço. É isso que as pessoas perdem muitas das vezes. A sua sensibilidade fica dependente. E quando fica dependente, no passado, o escravo foi trabalhando. Agora são escravos energéticos, são escravos mentais, que vivem sob essas bolsas sem poder trabalhar e desenvolver aquilo que o Bank faz. Plantar para colher sem temer o dia do amanhã.
Porque planta hoje, amanhã tem. Todo dia que plantar, todo dia tem. Se todos fizessem isso, todo mundo tinha. Aí a gente passa hoje por uma epidemia que está agredindo a sociedade. E a gente precisa olhar pelo que a gente fez para poder doar para essas pessoas que precisam. Mostrando que nós somos capazes de dar a volta por cima. Não só esperar. No meio dessa floresta, no meio desse mar verde que hoje nós temos ainda aqui na Amazônia e no meio do espaço que vivemos. Eu acho que nós temos ainda um espaço muito grande para poder ajudar o mundo, mas também poder ajudar a sociedade a se conscientizar e se reconectar novamente com seus próprios valores. Porque eu sei que os seringueiros, os agricultores, que são os pequenos agricultores familiares que trabalham pela sua agricultura própria, eles trabalham pelo um valor de proteção. No passado, o seringueiro, para cortar uma seringa, não cortava uma árvore. Eles tiravam o leite da natureza para poder sobreviver. Hoje, eles estão derribando tudo. E a gente precisa fazer isso voltar para trás. E eu acho que essa epidemia veio exatamente para fazer o mundo parar para reolhar. Reafirmar o seu sonho. Reativar os seus sonhos. Porque as indústrias todas entraram em pânico, assim também quanto muitas pessoas estão entrando em pânico nesse mundo. Deus te ouça que isso venha trazer coisas diferentes e, enfim, pensamentos novos, reconexões, iluminações. Acho que tudo isso a gente precisa muito. Mas eu acho que o brasileiro, de uma maneira geral, se distanciou muito da terra, né? Não é à toa que teve o êxodo para as cidades estão inchadas, não tem mais contato com o plantar, com o semear, com o tempo da vida, né? O tempo das coisas. Você planta hoje, isso cresce, tem um tempo para aquilo amadurecer até gerar os frutos. E eu acho que isso realmente é uma bênção ter um território, né? E ter uma terra. E eu vejo que hoje aqui nas cidades, no São Paulo, no Rio, a falta que faz para as pessoas terem essa terra. Porque não se perdeu só a terra, se perdeu a cultura, se perdeu a sabedoria, se perdeu, né, as plantas, né, os remédios, a comida. Né? Como você falou, a gente está escravizado por um modo de vida. E agora você é um pajé. Né? Um pajé tem uma conexão... ou desenvolver uma conexão especial. Como é ser um pajé? O que é ser um pajé? Eu acho que olhando para o que é um pajé, ou olhar o que é um líder espiritual, né? Eu nem considero um pajé. Eu acho que considerar um ferreiro, daquele que sabe como andar no mato, como flechar, como cuidar daquilo que é ensinado nas profecias de ensinamento das origens da criação, é uma Sim. pessoa dessa que nasce. Eu acho que pajé ninguém faz. Pajé ele já tem uma origem vinda universalmente, né? Eu não fui ensinado por muitas pessoas, eu nasci com esse dom. Para viver com esse dom, vou viver até o fim. E é para esse macro que muitos nascem. E tem muitos que querem e não conseguem. É por isso que nasce muito daqueles que eu vou aprender. Vou aprender, aprende até determinado ponto, depois começa a enganar o seu próprio espírito. Aqueles que nascem, eles nunca enganam. Aqueles que nascem e querem aprender, desenvolver, e aí eles se desviam no meio do caminho. Aí começa a vender aquilo que não é seu, aquilo que é do universo, aquilo que é dos seres mais sagrados do mundo. Então, para isso, é o que quem nasce com esse espírito, nasceu para ser o que ele é. Né? Então, nós, líderes espirituais, que nascemos com esses dons energéticos, para poder se conectar exatamente, desde as plantas raiz até o ar, né? Os seres divinos, nós não nascemos dado, nós não nascemos ensinado. Não foi uma escola que ensinou, não foi uma escola que deu. Ele veio divinamente para levar essa missão. Então, eu acredito que eu nasci com esse dom divino para ir para o mundo levando uma mensagem, não minha, porque eu não levo mensagem minha. Eu trago daquilo que o Espírito me mostra, daquilo que a força universal me leva, né? É por isso que eu não tenho medo de enfrentar daqueles que estejam com a maior bomba ou daqueles que estejam com a melhor arma. Não, porque se eu devo, se eu mereço, eu vou ter que pagar. Se eu não devo e não mereço, eu vou ter que viver, porque esse é o meu destino. Então, é por isso que o medo também é uma grande covardia daqueles que devem, mas daqueles que não devem, não tenha temor a nada. Então, os grandes líderes espirituais, ele vive sobre isso. Ele vive sobre esse universo.
Ótimo. E hoje a situação da Amazônia. Você também é uma pessoa que viaja muito, encontra muita gente. A gente está muito desesperado aqui, ainda mais nesse momento de pandemia, de não poder partir para o corpo a corpo, para a defesa, estar aí tão mais junto. Como é que você vê a Amazônia de uma maneira mais global? Assim? Como é que você está vendo essa situação? Quem nasceu para ser, vai ser enquanto esse corpo tiver vida. Quem nasceu para ser, enquanto esse corpo tiver vida. Porque a vida, ela não tem fim. Como eu falei ainda agora. Uma política tem um começo e tem um fim. Aquele que não conseguiu fazer o que deveria ser feito, vai nascer outro melhor, outro pior. A escolha tem que estar na consciência daqueles que são mais sábios e inteligentes de poder olhar. Se é pela arma quando começou, ou se é pelo bem, pelo quanto aquilo deu amor. Então nós vamos ter que escolher dois lados. E nós hoje estamos vendo que essa grande dificuldade por aquilo que deu a arma e daquilo que deu o amor, nós vamos ter que entrar no meio do caminho agora. A Amazônia é a segurança que não é só dos povos indígenas. Como um dos maiores defensores de toda a biodiversidade do mundo, se chama povos indígenas. Quem vai lutar é só os indígenas? Quem vai lutar é aquele que come, bebe e respira ainda. Então, quem vai lutar é você, é eu, é nós, é todos, abraçados numa mesma direção. É um plano, é uma ação que deve ser feita por aquele que vive aqui e aquele que vive lá, que respira o que nós não respiramos. Ou aquele que come lá o que nós não comemos. São esses que nós vamos ter que responder. Então, a altura nossa, a minha responsabilidade é de poder passar essa defesa. E dizer que você, eu, nós somos os responsáveis. E vamos ter que assumir essa grande maldade que está vindo por aqueles que administram e coordenam aquilo que ninguém nunca pôde coordenar. Queria eu mandar nesse país. Queria eu falar sobre esse país. Porque eu não ia falar de uma moral humana. Eu ia falar de um direito de vida humana. De um direito que vive aqueles seres que também são pequenos, que morrem do mesmo jeito de nós. Daqueles seres que vivem, que morrem do mesmo jeito que qualquer ser ou qualquer célula morre. Nós deveríamos defender esse direito. Porque é o grande genocídio que pode vir no mundo, ou é o grande sinocídio ou inocídio que pode chegar na vida humana. Porque vai ter muita gente se matando e morrendo sem saber por onde andar agora. E essa doença veio para parar todo mundo e saber que a Amazônia ainda é uma inspiração para o universo do mundo, do planeta. E quem tem que fazer essa defesa somos todos nós. É por isso que o direito, quando você pensa quem é você, eu tenho que pensar quem sou eu. Quem pensa quem é você, eu tenho que olhar quem sou eu também. Porque eu acho que esse dever tem que ser nosso. É um direito de vida de todos nós. Nossa, você tá... Tem muita gente aqui escrevendo, vários amigos queridos, seus amigos também, falando que queria que você mandasse nesse país. Mandasse não, mas enfim, conduzisse esse país, né? Que tivesse esse teu pensamento, essa tua forma de ver as coisas, trouxesse um novo caminho para todos nós. Eu tenho certeza, eu estou fazendo esse trabalho de toda semana estar aqui, de lançando um filme, de indo para a Amazônia, porque eu tenho certeza que aí vive a essência do que a gente precisa para o nosso futuro, do que a gente precisa para reconectar, dos conhecimentos. Não tem dúvida, e admiro muito os conhecimentos milenares dos povos indígenas, me inspira enfim, você está coberto de sabedoria e de razão, e é uma maravilha estar te ouvindo. Acho que está todo mundo aqui super inspirado, e acho que está realmente na hora de todos nós, todos que estão aqui nos ouvindo, de entrarem numa que a Amazônia tem que ser cuidada, os povos indígenas têm que ser cuidados, essa sabedoria tem que ser respeitada, tem que ser valorizada e tem que ser um norte para a gente, né? A gente tem muita coisa que está sobrando, tem muita coisa supérflua e a essência está ficando do lado de fora. E acho que vocês têm esse poder de nos conectar. Olha, a gente está avançando aqui já para o finalzinho da nossa live, infelizmente. Temos 2, 3 minutos aí. Então, queria te passar a palavra
e, enfim, você dá os últimos ensinamentos aí nessa live tão inspiradora. A primeira coisa que eu posso dizer, assim ainda, terminando aquilo que eu estava falando, é vergonha de muitas das vezes da política que o nosso país tem. Mas para dar uma inspiração, quero cantar uma canção que possa mostrar para vocês que nós nunca perdemos a esperança de dizer que o valor nosso nunca deve ser esquecido por aquilo que as culturas e as tradições ainda têm como vida, para dizer que as raízes desses povos que hoje ainda vivem nesse país ainda sabem o que quer. Eu vou cantar uma canção que mostra como é nós andar, navegar pelo universo, mas também estar aqui, sem sair do lugar. Vamos lá. Pinha, pinha, taquinama, o canta, coteita, na o candaita. Pinha, handeroma, o cantaita, naya. Shaninka, machaninka, peroria, shaninka, peroria. Imberica, niata, coteita, nanaka. Pinha hande nama o canta coteita, pinha hander o canta coteita. Irota kiroa o canta coteita nacha. Shaninka peroria, shaninka peroria, shaninka peroria. Então essa música fala, você nunca vai ver ou vai andar o tanto que eu ando pelo universo, mas também nunca vai esperar que alguém vai te levar. Você tem que andar, porque o universo está dentro da nossa cabeça, está dentro da nossa mente. É assim que os Achaninka vivem nessa consciência, e sendo sempre consciente. Sempre consciente. Que maravilha. Querido, obrigado. Louco para estar aí, te reencontrar, estar do seu lado. E espero assim que passar essa pandemia, eu conseguir sair daqui, eu vou aí visitar vocês, ficar ao seu lado e aprender muito mais, tá bom? Muito obrigado pela sua participação e conte comigo, conte com todos nós que estamos ouvindo aqui. A Regina está perguntando que árvore é aquela lá atrás, ali, que a gente está vendo agora. Regina pediu para perguntar aqui. Bem. Tá bom, seja um abração para todos, seja bem-vindo e sempre terás sempre um abraço, sempre meu. Para todos, para todos, para todos, que Paua ilumine o caminho de cada um e proteja, e que esse universo seja sempre em nossas mãos, em nossos espíritos. Que Paua ilumine cada um de vocês que estejam nos ouvindo. Regina pergunta que árvore é aquela lá no fundo, grande lá. É, Samaúma. A minha casa rainha. É completa, é inteira. Só sobre ela. Tá de cara para a rainha, né? Um beijo, querido. Beijo a todos aí. Gente, até semana que vem. Obrigado. Tá? Terminamos aí com essa imagem linda. Tá bom. Um abraço, Regina. Que todo mundo fica aí bem. Todo mundo fica aí bem.